Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira videoaula. Estamos iniciando a segunda unidade intitulada O Indivíduo na Organização. Compreenderemos hoje o que é motivação, percepção, aprendizagem. Vamos conferir agora nos slides todo o conteúdo da nossa aula de hoje. Dentro das teorias da motivação, a nossa primeira parte, vamos estudar as pirâmides das necessidades de Maslow, a teoria do X e Y, a teoria dos dois fatores, a teoria das necessidades, a teoria do fluxo e do trabalho quantificado, a teoria das características das funções e a teoria socioeconômica. Já em percepção, a nossa segunda parte da nossa aula, vamos entender como que se dá a percepção, como entendemos a percepção e o significado pessoal, a percepção das pessoas e, por último, a percepção e cultura. Já sobre a aprendizagem, que será o nosso terceiro momento, vamos compreender o modelo comportamental da aprendizagem e o modelo cognitivo da aprendizagem. Um dos temas que tem sido mais estudados no campo da administração é a motivação. Tema que despertou também muito interesse entre os educadores, dada a sua relação com a mobilização e manutenção do comportamento das pessoas em direção às suas metas. Outro tema que vamos estudar nessa unidade é a percepção, um dos mais importantes processos psicológicos do homem. Uma conclusão a qual chegamos após o estudo da percepção é que o mundo que é percebido pela pessoa é o que importa para o seu comportamento. Já o terceiro tema a ser estudado diz respeito à aprendizagem, justificado pela concepção de que os homens se desenvolvem porque aprendem. O desenvolvimento humano está diretamente relacionado com a aprendizagem. Mas por que estudar motivação? O que ela tem a ver com a formação do administrador público? Antes de tudo, é importante destacarmos que a motivação é a responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de determinadas metas. Em segundo lugar, precisamos lembrar ainda que o comportamento humano é gerado por algo que o motiva. Como o próprio termo sugere, motivação significa motivo para a ação. Mas para você, o que é motivação? Segundo Paul Spector, 2002, motivação é um estudo interior que conduz uma pessoa a assumir determinados tipos de comportamentos. Motivação envolve direção, intensidade e persistência de um comportamento. Ou seja, a direção é a escolha de comportamentos específicos entre uma série de comportamentos possíveis. Por exemplo, um trabalhador pode decidir ir trabalhar em vez de telefonar, alegando que está doente e ficar assistindo televisão. Já a intensidade é o esforço que uma pessoa gasta na realização de uma tarefa. Por exemplo, um trabalhador que precisa fazer um levantamento de estoque pode empenhar um grande esforço para realizar a tarefa em pouco tempo e corretamente, ou não querer se esforçar, fazendo a empreitada vagarosamente. Já a persistência é um empenho contínuo e engajado no desempenho de determinado tipo de comportamento ao longo do tempo. Agora que você já sabe o que é motivação, vamos conhecer o modelo clássico de motivação proposto por Robbins, 2004. Podemos observar que o estado de necessidade estabelece nas pessoas um estado de tensão. Aqui temos o estado da necessidade, que é a necessidade não satisfeita, que provoca no ser humano a tensão e, consequentemente, a vontade de reduzir essa tensão. Essa vontade mobiliza o comportamento para em busca de objetivos para baixar a tensão até um novo momento em que o organismo entra novamente em estado de necessidade e se mobilizará para reduzir mais uma vez esse
essa tensão gerada pelo seu organismo. Precisamos conhecer outros modelos. Por isso, voltamos a fazer a pergunta: o que motiva as pessoas? Para você entender melhor, vamos apresentar algumas teorias que explicam o que motiva as pessoas e que fundamentem os programas para aumentar a motivação, a produtividade e a satisfação dos trabalhadores. A teoria da hierarquia das necessidades, formulada por Abraham Maslow, pressupõe que, se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. Ou seja, todos nós temos muitas necessidades que competem entre si para serem satisfeitas. Por exemplo, neste momento, sua necessidade de sono pode estar competindo com sua necessidade de continuar estudando. Também, nem todas as necessidades são igualmente importantes. Os motivos se diferem em prioridade e força relativa, sendo que as necessidades mais prementes, tais como fome e sede, devem ser satisfeitas antes de o indivíduo voltar sua atenção para as necessidades superiores, tais como a autorrealização. Segundo Maslow, dentro de cada ser humano existe uma hierarquia de 5 necessidades. Vamos conhecê-las no slide. Temos aqui, nesse slide, a pirâmide das necessidades de Maslow. Vamos perceber que as necessidades básicas, denominadas aqui de fisiológicas, elas são necessidades que se referem dentro do dia a dia das pessoas como alimentação, beber água, dormir, repousar. E dentro do trabalho, ela se refere ao horário de trabalho dessa pessoa, ao intervalo de descanso, ao conforto físico que aquela atividade gera. Em segundo patamar da pirâmide de Maslow, temos a segurança. Dentro da necessidade de segurança, o indivíduo, ele necessita ter liberdade. Ele precisa se sentir seguro dentro da sua atividade, dentro do seu dia a dia, dentro da sua atividade com as suas famílias, etc. Já no ambiente de trabalho, ele requer essa segurança, né, a remuneração e retorno dos seus benefícios, a permanência dele, né, a segurança que ele tem de permanecer dentro do emprego, a ausência de poluição, ausência de guerras e dentre outras situações. Já o terceiro patamar, chamado de necessidades sociais, elas se referem individualmente no ser humano à necessidade de estar inseridos em grupos sociais, em comunidades, em se ter amigos, em se ter famílias, né? Temos aqui famílias, amigos, grupos sociais e comunidade. Dentro dessas necessidades sociais relacionadas ao ambiente de trabalho, o ser humano, ele demanda necessidade com relação à amizade aos colegas, à interação com os clientes, a ter uma chefia que seja amigável, né? Que dentro desse ambiente ele se sinta incluído. Já no quarto patamar, denominado necessidade de estima, o ser humano, ele precisa ter a aprovação da sua família a partir das suas decisões, das suas escolhas. Ele também sente a necessidade de ter a aprovação dos seus amigos, assim como um reconhecimento social dessa comunidade na qual ele está inserido. Já no seu ambiente de trabalho, o trabalhador, ele requer, né, ele necessita um reconhecimento das atividades que ele faz. Ele também, dentro da necessidade de estima, ele necessita demonstrar responsabilidade com aquilo que ele executa, além também de sentir orgulho, né, e participar de promoções de cargos salariais, dentre outros. E por último, no patamar da nossa pirâmide de necessidades de Maslow, temos a autorrealização. Com relação à satisfação do indivíduo fora do trabalho, relacionamos esses elementos à educação.
quanto mais você conseguir passar por todas as etapas da pirâmide das necessidades, na autorrealização você vai sentir necessidade de aumentar o seu conhecimento, né? De buscar um esclarecimento maior para conflitos individuais, para buscar um direcionamento filosófico e religioso. Também na autorrealização podemos levar em consideração os passatempos, né? As atividades que se passa com os amigos, as viagens internacionais, as viagens para conhecer novos lugares. E o próprio conhecimento pessoal. O indivíduo ele tem necessidade de se sentir evoluído, né? De se sentir que alcançou um patamar diferente, um patamar que te trouxe maiores realizações na sua vida individual. Já na satisfação do trabalho, esse indivíduo, ele precisa sentir que o trabalho é algo desafiante para ele precisa vencer etapas, ele precisa perceber também que no seu trabalho existe uma autonomia para que ele até consiga, né, propor as suas ideias que ele conheceu através dos estudos, da faculdade, da pós-graduação, do seu mestrado, do seu doutorado. Então, esse profissional, ele busca diversidade e autonomia para se sentir satisfeito. A participação nas decisões dentro dessa organização é uma necessidade de autorrealização, porque esse trabalhador, ele tende a buscar discussão, ele tende a buscar informações e esclarecimentos para poder contribuir para a evolução desta instituição, dessa organização. E com isso, ele tem a necessidade relacionada ao seu crescimento pessoal e profissional. De acordo com Maslow, à medida que cada necessidade é atendida, a próxima aparece. A teoria sugere que, embora nenhuma necessidade humana seja satisfeita em sua totalidade, uma necessidade satisfeita extingue a motivação. As necessidades fisiológicas e as de proteção e segurança são consideradas de nível mais baixo. As sociais, como vimos, estão relacionadas à estima e à autorrealização são de nível alto. A diferenciação entre os níveis parte da premissa de que as necessidades do nível mais baixo são satisfeitas externamente do contexto do trabalho, por meio dos salários, da estabilidade do emprego. Porém, é importante lembrarmos que os críticos a essa teoria argumentam que alguns de seus aspectos não foram amplamente pesquisados. As pessoas, algumas vezes, buscam a satisfação de necessidades superiores, mesmo quando as inferiores na hierarquia não foram satisfeitas. Huffman, Vernal e Verno, de 2003, destacaram que, em algumas sociedades não industrializadas, por exemplo, as pessoas podem ser submetidas à fome, a doenças graves e à vida em áreas devastadas pela guerra, que seriam os dois primeiros degraus na teoria de Maslow, né, que vimos no slide. E mesmo assim, essas pessoas procuram manter os vínculos sociais fortes e a sua autoestima elevada. Durante o período de escassez de alimento e de guerra na Somália, muitos pais sacrificaram suas próprias vidas para conseguir levar seus filhos famintos a centros de distribuição de alimentos localizados a centenas de milhas de distância. Uma vez nos centros, os pais frequentemente se reuniam em grupos para partilhar esses suprimentos que já eram extremamente limitados. Agora vamos falar da teoria X e a teoria Y. Você já conhece a teoria de McGregor, abordado no nosso caderno didático na unidade 1. Vamos recordar alguns aspectos desta que pode ser uma ferramenta conceitual para problematizar a motivação do comportamento dos servidores no contexto da administração pública. A teoria de McGregor, doutor em psicologia social, propõe duas visões do ser humano, uma negativa, chamada de teoria X, e outra positiva, chamada de teoria Y. McGregor, depois de observar como os executivos tratavam seus funcionários, concluiu que essas práticas revelavam a visão que eles tinham da natureza dos seres humanos. Teoria X. Na teoria X,
Os executivos supõem que os trabalhadores e as pessoas em geral preferem ser dirigidos e não estão interessados em assumir responsabilidades. Eles não estão, é o lado negativo que a gente está falando. E aqui na teoria X, que esses trabalhadores também desejam, acima de tudo, permanecer em segurança e são motivados pelo dinheiro e pela ameaça de punição. Observamos que os administradores que concordam com as teorias, com as suposições da teoria X, procuram estruturar, controlar e supervisionar estritamente os seus empregados. Eles acham que o controle externo é apropriado para tratar pessoas nas quais não se pode confiar e que são irresponsáveis e imaturas. Teoria Y. Já na teoria Y, os executivos supõem que os trabalhadores não são preguiçosos e irresponsáveis por natureza e que eles podem autodirigir-se e serem criativos no trabalho. E se forem adequadamente motivados. Não são resistentes às necessidades da empresa, têm motivação básica e padrões de comportamento adequados e capacitados e capacidades para assumir responsabilidades. E esses trabalhadores aceitam responsabilidades e também as procuram. Os executivos que concordam com esta visão defendem que a função essencial do administrador é a de desencadear esse potencial nas pessoas, ou seja, uma pessoa corretamente motivada pode atingir melhor os seus próprios objetivos, dirigindo seus próprios esforços para a realização dos objetivos da empresa. O tipo de administrador Y procura, com sua atitude democrática, ajudar os empregados a amadurecerem, expondo-os a um controle externo progressivamente menor, deixando-os assumirem cada vez mais o autocontrole. McGregor acreditava que em um ambiente flexível, os empregados conseguem obter a satisfação das necessidades sociais, de estima e de autorrealização, tantas vezes negligenciadas nas organizações. Outra teoria relacionada ao indivíduo na organização é a teoria dos 2 fatores. Com base na afirmação de Frederick Heisenberg, o comportamento humano no trabalho é orientado por 2 grupos de fatores. Primeiro, fatores higiênicos, que são aqueles extrínsecos, e os fatores motivacionais, que são os intrínsecos. Os fatores higiênicos são aqueles definidos pelo contexto que envolve o empregado e que fogem ao seu controle, tais como o salário e benefícios, os tipos de chefia, as políticas e as diretrizes organizacionais. Segundo a teoria de Heisenberg, quando os fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação e não a elevam. Ou, se a elevam, não a mantém continuadamente. Por outro lado, quando são péssimos, provocam a insatisfação. Os fatores motivacionais, aqueles intrínsecos, referem-se ao cargo e à natureza da tarefa desempenhada, sendo, portanto, controláveis pelo indivíduo e devem levar o reconhecimento e a valorização profissional, culminando com a autorrealização. Esses fatores, profundos e estáveis, quando ótimos, levam à satisfação, mas quando precário, a bloqueiam. Vamos observar agora a relação entre os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, conforme a descrição do quadro comparativo. Temos aqui o quadro comparativo entre os fatores higiênicos, os externos, e os fatores motivacionais, relacionados aos fatores internos do trabalhador. Os fatores higiênicos afetam
a insatisfação com o trabalho, com relação à qualidade da supervisão, com relação à remuneração recebida por esses funcionários, com relação também à política da organização, as condições físicas do trabalho a qual esse trabalhador está submetido, o relacionamento existente com os colegas e a própria segurança no emprego. Já os fatores motivacionais, os intrínsecos, afetam a satisfação com o trabalho quando ocorre a oportunidade de promoção, quando há oportunidade de crescimento pessoal, quando há o reconhecimento por parte desta organização, quando existe responsabilidade da organização e, por fim, quando há realização deste trabalhador. Heisenberg propõe o enriquecimento de tarefas como elemento para se alcançar a satisfação no cargo. Este enriquecimento pode ser tanto vertical, aumento do grau de dificuldade do trabalho, quanto lateral, diversificação das atribuições. Se você for pesquisar, encontrará críticas à teoria dos dois fatores, dirigidas à tensão gerada pelo efeito vertical e ao possível sentimento de exploração, que pode surgir do efeito lateral. Contudo, o sucesso na implementação de ações dessa natureza dependerá das particularidades de cada organização e das pessoas que dela fizerem parte. Embora os estudos de Heisenberg não tenham obtido comprovação, foram de grande valia para o desenvolvimento de técnicas para a administração comportamental. Por exemplo, o aumento do grau de dificuldade do trabalho e a diversificação de atribuições para permitir que os trabalhadores tenham maior responsabilidade, planejem e controlem os seus trabalhos, foram atribuídos às suas descobertas e recomendações. Vamos falar agora da teoria das necessidades. David McClelland, psicólogo social e professor de Harvard, identificou fatores nas pessoas que demonstram predisposição para lutar pelo sucesso. Para ele, os níveis de desempenho elevado e de sucesso dos executivos estão relacionados com uma grande necessidade de realização. Ele continuou suas pesquisas na tradição de Maslow, no entanto, considerou que as necessidades podem ser aprendidas. Com base na pesquisa que ele realizou em diferentes países, sua teoria é atualmente o fundamento para os estudos sobre o comportamento empreendedor. McClelland tomou como eixo de sua teoria a necessidade e, diante dessa visão, identificou 3 delas. A primeira necessidade identificada é a necessidade de realização. Ela busca pela excelência. E indica a extensão a que uma pessoa quer executar tarefas difíceis e lutar pelo seu sucesso. Ao obter sucesso, ela necessita receber frequentemente aprovação positiva. Assim, gosta de trabalhar sozinha ou com outros empreendedores elevados. A necessidade de associação é o desejo de relacionamentos interpessoais próximos e amigáveis. A pessoa quer ser admirada e aceita por outros e une a importância a uma interação pessoal. E ela tende a conformar-se às normas do seu grupo de trabalho. Procura fazer e manter relacionamentos com uma quantidade elevada de confiança e de compreensão mútua. Dentro dessa necessidade de associação, o trabalhador prefere a cooperação sobre a competição. Já a necessidade de poder é a necessidade elevada para o poder pessoal. A pessoa quer dirigir e influenciar outras pessoas. Essa necessidade refere-se também a status, prestígio e posição de influência na sociedade.
McClelland sustenta ainda que diferentes indivíduos têm diversos níveis de cada necessidade, mas nunca a inexistência de qualquer delas, em especial a da realização, pela motivação do êxito, aprendida inicialmente na infância. Esses motivos têm relação íntima com a resolução dos problemas. Sendo assim, podemos dizer que quando o indivíduo obtém sucesso, utiliza-se de determinado meio e tenderá a repeti-lo para a solução de outros problemas. A repetição do comportamento eficaz é o que caracteriza o estilo da pessoa. Agora, nossa quinta teoria, a teoria do fluxo e trabalho qualificado. Um dos estudos recentes e que faz sucesso no mundo empresarial é o de Mihai Csikszentmihalyi, psicólogo e professor da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Em sua teoria, ele rejeita a tese de que o homem é motivado pelo acúmulo de riqueza material ou de objetos. Mihaly criou a teoria do fluxo. Antes de darmos continuidade, é importante definirmos fluxo como sendo o estudo de grande concentração que ocorre quando as pessoas se dedicam a tarefas desafiadoras e orientadas a metas adequadas às suas aptidões e talentos. O estado de fluxo é um estado de harmonia produtiva. A atividade em si e o sentimento experimentado são recompensas mais fortes do que dinheiro ou fama. Sabe aqueles momentos em que você está totalmente concentrado, sem perceber nada além da sua própria atividade em que você está imerso? A mente fica clara e desembaraça-se entre os meandros de um desafio estimulante. Nem tão difícil que estresse, nem tão fácil que entedie. Pois bem, o fluxo ele é alcançado quando várias das condições são encontradas em uma atividade. Veja a relação. Aqui alguns elementos que estão relacionados ao encontro do fluxo, comentado aqui sobre essa teoria do fluxo e do trabalho qualificado. Primeiro, é preciso que os objetivos estejam claros. Tanto as expectativas quanto as regras precisam estar claras para este trabalhador. A concentração, a pessoa se concentra na atividade em questão, não fazendo mais nada em paralelo. Para que ocorra esse fluxo, é preciso que exista a perda da autopercepção. A pessoa deixa de se preocupar consigo mesma, ela só se preocupa com essa atividade que ela está extremamente envolvida. É preciso também que ocorra a percepção distorcida do tempo. Parece que o tempo flui muito mais rápido quando se está nesse fluxo de produção. As respostas rápidas, a pessoa tem sempre um feedback imediato e permanente dentro dos seus sucessos ou fracassos. Ainda na teoria do fluxo, é preciso que exista o equilíbrio entre os desafios e as habilidades. Nem muito fácil, nem muito difícil, né? Que esse desafio não seja muito difícil e que essas habilidades, né, sejam existentes neste trabalhador. Que exista também dentro do fluxo o sentimento de controle. A pessoa se sente no controle do que ela está fazendo. E por fim, a recompensa intrínseca. A atividade é por si só recompensadora, não havendo necessidade de recompensas externas. Talvez a questão mais importante seja o equilíbrio entre os desafios e as habilidades. Um desafio muito maior que as habilidades das pessoas leva à ansiedade. Já um desafio baixo, para que as pessoas com muitas habilidades, né, essa pessoa que tem muitas habilidades, leva ao tédio. Mihaly
parte da análise de que no mundo atual as pessoas estão muito estressadas com a vida ou muito aprisionadas ao consumo e sem esperanças de desfrutar um lazer para poder usufruir esse fluxo, o que torna a vida sem sentido e sem gratificações. Então, o que, segundo Mihaly, torna a vida com sentido e produz gratificações? Ele responde que é o envolvimento ativo de uma pessoa com o seu trabalho, com a sua família e a comunidade, que constituem o modelo pelo qual ela encontra satisfação duradoura. A descoberta do fluxo é fundamental para despertar o potencial criativo latente no interior de todo indivíduo. Sempre que a pessoa escolhe realizar uma tarefa bem definida, que seja desafiadora e esteja ao alcance de sua capacidade conhecida, ela obterá uma experiência gratificante, e a isso chamamos de fluxo. De acordo com Mihaly, o conceito de fluxo possui aplicações organizacionais, desde que os líderes ou gestores capacitem seus colaboradores a unir o trabalho ao entusiasmo sincero, atendendo ao mesmo tempo às necessidades sociais, e obterão, assim, maior produtividade e lucratividade. Vamos falar agora da teoria das características das funções. A identificação de fatores de motivação no trabalho foi objeto de pesquisa de Hackman e Oldman, professores de Harvard e Illinois, respectivamente. Eles criaram o chamado modelo das características da função. Entendemos aqui função como sendo uma atividade específica de cargo assumido em uma instituição ou o próprio cargo, uma profissão ou um ofício. Eles chegaram à conclusão de que são 5 as características do trabalho que contribuem para fazer da função uma fonte de motivação. Dentro da teoria das características das funções, vamos analisar essas 5 contribuições para que a função consiga ser praticada com eficiência. A primeira delas é a variedade. Uma função será tanto menos variada quanto mais consistente numa repetição rotineira de atividades. Esta característica refere-se ao grau de exigência no que diz respeito ao uso de competências, atividades e conhecimentos diversificados. Já a identidade é o grau em que a função requer a execução de um trabalho identificável, com princípio e fim, e que origina um resultado visível. Um exemplo de uma função com elevado grau de identidade é o trabalho do artesão, que produz uma peça na sua totalidade. E tê-la produzido do princípio ao fim é o que lhe confere esse nível de identificação consigo. Já o significado, ele diz respeito ao impacto do trabalho nas vidas dos outros, seja de dentro ou de fora de uma organização. Quanto maior o impacto, maior o significado do trabalho. Já a autonomia é o nível de independência no planejamento do trabalho e na respectiva forma de organização. Por exemplo, o nível de autonomia de um empregado do McDonald's é limitado pela existência de um conjunto muito preciso e detalhado dos procedimentos. Já o feedback, ele refere-se à quantidade e à qualidade, à informação sobre o progresso do indivíduo na execução da tarefa e os níveis de desempenho alcançados. Podemos afirmar que as pessoas com maior necessidade de crescimento respondem mais positivamente à presença das 5 características do modelo e obtêm níveis de produtividade mais elevados. Outra variável importante faz referência à capacidade da pessoa em responder às exigências do trabalho e o grau de satisfação com o contexto em que trabalha. De fato, as pessoas com capacidades inferiores ao requerido pelo correto desempenho da tarefa, por muito motivadas que estejam, não conseguem alcançar os níveis de desempenho pretendidos, assim como, se estiverem satisfeitos com o salário, respondem de formas mais negativas às características da função.
O sucesso de um programa de enriquecimento de funções depende fortemente do contexto em que a função está inserida. Por exemplo, em um ambiente de descontentamento com salários ou de insegurança de emprego, a probabilidade de sucesso de intervenções deste gênero é menor, porque os funcionários estão mais preocupados com os fatores higiênicos do que com os motivadores. Agora, vamos falar sobre a teoria sócio-histórica. A psicologia sócio-histórica está interessada em compreender os motivos das atividades das pessoas concretas. Dirige críticas às teorias que não consideram a dimensão da sociedade e da cultura. Segundo Martin Baró, 2001, uma forma concreta de compreendermos o caráter social do ser humano é analisando as necessidades dos grupos e pessoas, não como um dado prévio, universal e hierarquizado fisiologicamente, como na teoria de Maslow e seguidores, mas como uma construção histórica. Cada grupo, cada homem, a partir de um mínimo de exigência para a conservação da vida, vai elaborando sua estrutura de necessidades como produto de sua atividade concreta em uma cultura determinada. Ao atuar assim, e não de outra maneira, ao optar por esse tipo de atividade e não por outra, ao escolher esse estilo particular de vida, surgem as necessidades. Nesse aspecto, a pessoa é vista como pertencente a um grupo e a uma posição na sociedade da qual é uma representante, sem deixar de ser também uma pessoa singular. Outros autores sócio-históricos afirmam que os interesses e exigências do grupo tomam carne e voz consciente ou inconsciente na pessoa e assim ela se descobre como sendo uma forma particular de um grupo social, como portadora da cultura do grupo ao qual ela pertence e principalmente do grupo ao qual ela se identifica. Na teoria sócio-histórica, ela considera que o social está constituído pelo mundo de regras e significações que as pessoas estruturam através das relações com outras pessoas significativas do seu próprio grupo. Por exemplo, no caso de uma criança, a outra pessoa significativa no seu grupo familiar geralmente é a mãe, ou na sua ausência, quem cuida dela e faz a mediação com este mundo. Entre os jovens, outro significativo pode ser o outro jovem mais experiente, ou aquele que assume um papel de liderança no grupo. Portanto, o mundo de regras e significações é assumido pelas pessoas como parte fundamental de sua identidade pessoal e de sua existência. Nessa perspectiva, podemos verificar que o motivo que mobiliza o comportamento das pessoas não é determinado unicamente pelas necessidades internas biológicas, como demonstrado nas teorias homeostáticas, já que a pessoa se encontra enraizada em um determinado grupo social, cujos interesses foram desenvolvidos historicamente na relação com outras pessoas e grupos. O que irá mobilizar o seu comportamento será o resultado dessa configuração dos motivos pessoais e interpessoais desse grupo social. Vamos falar agora da segunda temática da nossa aula, percepção. Você pode estar se perguntando qual a relação que esse tema tem com as atividades previstas para um administrador público. Esse tema é um dos desafios mais importantes e abrangentes enfrentados pelas organizações, pois envolve adaptação às diferenças entre as pessoas, ou seja, a diversidade entre os trabalhadores. Assim, podemos afirmar que a diversidade envolve a presença de características humanas, individuais, que tornam as pessoas umas diferentes das outras. Muitas organizações já vêm incentivando seus gerentes para lidarem com essa diversidade. Essas diferenças incluem sexo, raça, etnia, idade, capacidade física, dentre outros. Aqui temos um desafio, o de administrarmos a diversidade entre os trabalhadores de uma forma a respeitarmos as perspectivas e contribuições individuais. Em meio aos fatores que explicam as diferenças entre as pessoas, os estudos da psicologia apontam a percepção. Isto porque o comportamento das pessoas é também determinado por sua percepção da realidade. Portanto, tratar a diversidade na organização é considerar que as pessoas são diferentes, porque percebem o mundo de forma singular, de forma diferente. Como você considera a sua percepção? Vamos fazer uma breve atividade para verificar? Observe as imagens a seguir. O
O que você vê nessas imagens? Essa discrepância trata-se de um problema de visão ou uma mera ilusão de ótica? É uma arte que mexe com o nosso inconsciente, ou seja, são figuras reversíveis, ambíguas, que possibilitam mais de uma leitura. Por isso, ilustram a lei da organização, chamada de figura e fundo da teoria Gestalt, que vamos estudar nessa unidade. Quando você vê essas figuras, seus olhos estão recebendo sensações de linhas pretas e brancas. Assim, quando você vê na figura à direita o vaso, ele constitui a figura e os rostos ao fundo. A discrepância entre a figura e o fundo é algumas vezes tão vaga que temos dificuldade em perceber o que é. Portanto, nem sempre podemos confiar em nossa observação para fazer as avaliações consistentes. Por exemplo, observe as imagens. Na ilusão da extensão, podemos olhar as linhas horizontais, A e B, e as linhas C e D. Agora decida, as linhas horizontais têm o mesmo comprimento ou uma delas é maior que a outra? Observe o círculo interno de A e de B, este círculo interno. Qual deles é o maior? A maioria das pessoas percebe que nesta figura, referente à linha horizontal AB, um comprimento levemente menor que o da linha C e D. Na realidade, a AB é igual a CD, porém as pessoas normalmente percebem a linha CD mais longa, porque estão acostumadas a fazer avaliações de tamanhos e a distância a partir de pistas, e os ângulos induzem a essa ilusão. Já nesta figura, o círculo interno do desenho, A, parece maior do que o do círculo B. Mas não é. Você percebeu como nossos sentidos ou nossa compreensão podem ser enganados de várias maneiras? A existência de ilusões perceptivas sugere que o que percebemos em nossos órgãos sensoriais nem sempre é o que compreendemos em nossa mente. Nossa mente deve captar a informação sensorial disponível e transformá-la, de algum modo, para criar representações mentais de objetos, propriedades e relações espaciais de nosso ambiente. Mas o que vem a ser percepção? Segundo Stephen Robbins, 2004, a percepção diz respeito ao processo pelo qual indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao seu ambiente. Com base nessa afirmação, e considerando que são as pessoas que organizam a leitura do mundo, podemos concluir que o que uma pessoa percebe pode ser substancialmente diferente do que outra pessoa percebe. E assim, o que percebemos pode ser também diferente da realidade objetiva. Ou melhor, nunca é a cópia fotográfica da realidade. A percepção é influenciada por vários fatores que podem distorcê-la ou moldá-la. Esses fatores podem estar em quem percebe, no objeto percebido, de onde ele é visto ou no contexto da situação em que a percepção ocorre. O comportamento das pessoas é também determinado por sua percepção da realidade e não pela realidade em si. O que importa para o comportamento é como o mundo é percebido pelas pessoas. Logo, perceber envolve dar significado ao mundo. O mundo, como é percebido, é um mundo importante para o comportamento. Como podemos explicar que uma pessoa pode olhar para a mesma coisa que outra e as duas perceberem de formas diferentes essa mesma coisa? O ponto de vista do observador explica essa diferença. Quando uma pessoa observa algo e tenta interpretar o que está percebendo, é fortemente influenciada por suas próprias características, tais como atitudes, como o indivíduo está habituado a responder a situações, as motivações, como as suas necessidades insatisfeitas, aos interesses, que é o foco de atenção direcionados para os seus interesses, com relação às experiências, que direcionam a atenção e podem até anular o interesse, pois uma tendência a habituar-se ao que já é conhecido,
as expectativas que podem induzir o indivíduo a ver o que ele quer ver. A teoria da Gestalt é a escola da psicologia que irá ter grande influência no campo dos estudos cognitivos, que compreende como as pessoas percebem, aprendem e recordam e processam essas informações. Como percebemos no dia a dia, não estamos conscientes dos processos que determinam nossa percepção. Raramente paramos para analisar as nossas sensações e tampouco paramos para interpretá-las. Por exemplo, você observa se sua sensação de conforto no momento é correspondente à percepção da visão, audição e tato? Sabemos apenas que enxergamos, ouvimos e respondemos a situações em contextos significativos, certo? Dessa maneira, costumamos organizar coisas em nossa mente a partir de uma forma, de uma figura, de uma melodia ou de uma cena que estrutura um significado. Não vemos primeiro as partes e depois o todo. Qualquer que seja a percepção, ela é uma experiência unificada. Por exemplo, se olharmos um rosto, não enxergamos primeiro o nariz, depois a boca e depois os olhos. Não percebemos suas partes, mas o todo a qual reconhecemos como sendo uma pessoa amiga ou não. Assim, podemos afirmar que o comportamento das pessoas é importante, pois implica em que como o mundo é percebido, já que perceber envolve darmos significado ao mundo. Chegamos na última parte da nossa aula, aprendizagem. Vamos perceber claramente a velocidade com que o conhecimento humano tem evoluído. De acordo com Mariotti, 1999, o conhecimento aumenta cada vez mais em cada vez menos tempo, em um maior número de pessoas. Precisa aprender cada vez mais em cada vez menos tempo. A necessidade da aprendizagem continuada tem motivado a ampliação dos espaços de aprendizagem para fora da escola e a inclusão da organização como local onde acontece grande parte do ensino e do aprendizado voltados à qualificação para o trabalho. Nestes novos tempos de incertezas para as organizações poderem acompanhar as rápidas mudanças, é necessário que preparem programas de aprendizagem continuada. O objetivo desses programas é desenvolver ao máximo o capital intelectual da organização, para que ele possa ser usado de forma a entregar aos clientes produtos e serviços com a máxima qualidade, propiciar o melhor retorno do investimento para a organização e criar condições de realização pessoal para os trabalhadores. Tomando como princípio a aprendizagem, podemos afirmar que as organizações têm desenvolvido uma postura mais flexível, onde o erro passa a ser enfrentado como uma experiência positiva e oportunidade para aprender. A palavra de ordem hoje nas organizações é aprender a aprender. Definirmos a aprendizagem envolve diversas correntes e formas de pensar. No campo da administração, as discussões sobre aprendizagem têm circulado em torno de dois modelos diferentes de compreensão do processo de aprender, o modelo comportamental e o modelo cognitivo. O modelo comportamental, segundo a teoria comportamental, nem todo comportamento animal é aprendido. Alguns comportamentos são inatos ou congênitos, são os reflexos ou os instintos. Isso quer dizer que todos os animais são programados para exibir certos comportamentos inatos em determinado momento de sua maturação. Assim, podemos afirmar que o comportamento inato aparece quando algum tipo de estímulo o dispara. Exemplos de alguns comportamentos. O reflexo, quando o mosquito, por exemplo, ele aproxima dos nossos olhos, automaticamente a gente fecha os olhos ou faz algum impedimento com a mão para que ele saia. Quando tocamos em algo quente, rapidamente puxamos a mão. Ou ainda, quando o recém-nascido sente um leve toque na bochecha, ele vira a cabeça procurando a boca ou o bico do peito da sua mãe que o amamentará. Os reflexos são respostas involuntárias, não aprendidas, de uma parte do corpo a um estímulo externo e não requerem comando do cérebro. Os reflexos possibilitam aos animais responderem automaticamente a estímulos ambientais, o que é necessário para a sua sobrevivência. Contudo, segundo pesquisadores adeptos da teoria comportamental, há uma única forma de aprendermos que implica numa associação entre estímulo externo e a resposta. Essa associação é chamada de condicionamento ou reflexo condicionado.
Imaginemos que uma criança quis beber leite quente e se queimou. Ao notar que essa criança estava, que ela estava se queimando, ela pôs-se a soprar o leite. Desde então, tudo que essa criança começou a beber, a qualquer líquido que ela começou a beber, ela começou a soprar para evitar que se queimasse novamente. Mais uma explicação para sabermos como aprendemos baseia-se no estudo realizado por Skinner. Ele desenvolveu vários experimentos e concluiu que a aprendizagem é o fruto do condicionamento operante, ou seja, um comportamento é premiado, reforçado, até que seja condicionado de tal forma que, ao se retirar o reforço, ele continua a acontecer. Logo, reforço é um estímulo que fortalece ou enfraquece determinado comportamento. Skinner ainda estabeleceu que todo comportamento é influenciado por seus resultados, havendo um estímulo reforçador. Este pode ser positivo quando fortalece o tipo de comportamento, que é chamado de recompensa, ou então negativo, quando tende a inibi-lo, que é uma punição. Skinner construiu uma teoria sobre o comportamento humano, que foi denominada teoria comportamental ou behaviorista. Essa teoria decorre do princípio primordial biológico das respostas dos animais para a busca de prazer e desvio das situações que os privem de satisfação ou impõem algum tipo de sofrimento. Sua teoria rejeitava os mecanismos mentais e acreditava que o condicionamento operante podia explicar todas as formas de comportamento humano. Assim, podemos observar que, numa perspectiva behaviorista, a aprendizagem é um comportamento observável, adquirido de forma mecânica e automática através de estímulos e respostas. Como futuros administradores públicos, precisamos saber como os trabalhadores aprendem. E isso só é possível se o clima vigente na organização permitir que eles falem e ajam com autonomia. Segundo os psicólogos behavioristas, a parte essencial da aprendizagem compreende a experiência que desencadeia a mudança de comportamento. Podemos concluir que a aprendizagem, para os comportamentalistas, se realiza sempre que a atividade de um organismo produz uma mudança relativamente permanente em seu comportamento. Os administradores e gerentes falam muito do poder do pensamento positivo, mas muitas vezes estão mais preocupados em controlar e punir seus funcionários do que recompensá-los. Por exemplo, você já se deparou com gerentes que estão sempre preocupados que os funcionários possam enganá-los? Eles tendem com mais frequência a punir seus funcionários pelos erros do que recompensá-los pelos seus acertos. Contudo, isso não é nada eficaz para gerar comportamentos produtivos nos trabalhadores. A recompensa, em geral, funciona melhor que a punição. Esta gera comportamento de fuga ou evitação. Podemos evidenciar que a punição leva ao comportamento de fuga. Observamos isso com frequência nas crianças. Elas geralmente procuram fugir das situações adversativas quando o castigo está presente. Essa modelagem do comportamento acontece reforçando sistematicamente cada passo sucessivo que move o indivíduo mais perto da resposta desejada. Se o empregado chega seguidamente, meia hora atrasado ao trabalho, quando ele chegar apenas 20 minutos, podemos reforçar essa melhora. O reforço aumentaria à medida que as respostas se aproximassem mais daquele comportamento desejado. A modelagem envolve reforços graduais até alcançarmos o comportamento final desejado. Chegamos agora ao fim da nossa terceira aula. Confiram no ambiente virtual outras importantes teorias que recaem sobre a psicologia organizacional. Desejo a todos um ótimo estudo. Até a próxima!